Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é a matéria de ciências. Então, relembrando a nossa aula anterior sobre os tipos de rochas, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre as rochas e a história da Terra. Uma das maneiras de conhecer a história da Terra e compreender como a vida se desenvolveu em nosso planeta é reconhecendo as rochas que se encontram na crosta terrestre. Na imagem ao lado, podemos observar uma rocha sedimentar. Por que sedimentar, quarto ano? Muito bem. Olha só, ela é formada por diferentes camadas de sedimentos. O próprio nome já nos dá um conceitozinho. Os sedimentos mais antigos encontram-se nas camadas inferiores e os mais recentes ficam nas camadas superiores da rocha. Tá vendo? Então, inferiores é mais baixo, né? E as mais recentes são aquelas camadas que ficam mais em cima, quando diz na parte superior. Ao analisar os sedimentos das diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas conseguem obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que a habitavam. Então, de várias formas, os cientistas, eles conhecem um pouco do nosso passado através dos seus estudos. Eles, nessa busca, né, por conhecer o nosso passado, eles têm os fósseis, que durante o processo de formação das rochas sedimentares, restos de animais que viviam naquele local, né, plantas, eles podem ficar aprisionados entre as camadas de sedimentos. Esses vestígios de seres vivos podem ficar preservados. Eles podem ficar naquele local, ó, anos e anos e anos, né? Dessa forma, eles vão ser chamados de fósseis, que representam uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, na imagem aí, ó, nós temos um fóssil de uma libélula, tá vendo? Então, dessa forma, nós conseguimos conhecer como é que se viviam no passado, do que é que se alimentavam. Então, conhecer um pouco do passado. Então, nós podemos observar aqui, ó, um exemplo de como pode ocorrer a formação de um fóssil. Então, na primeira imagem, nós temos aí, ó, o peixe morre e seu corpo vai para o fundo do mar. Depois, sobre ele, vão se depositando várias camadas de lama e areia. As partes moles do corpo entram em decomposição pela ação das bactérias. Isso mesmo. Em terceiro momento, com o tempo, a água e os sais minerais do ambiente penetram nos sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz uma cópia resistente da peça original. Em seguida, com as mudanças que a crosta terrestre sofre, o fóssil ele pode ser deslocado para a superfície. Ó, onde nós podemos observar aí, ó, na quinta imagem, o fóssil já está na superfície. Tá vendo aí os cientistas já fazendo o estudo depois da descoberta. Então, a superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas. É importante esclarecer que o processo de fossilização não ocorre rapidamente. Então, nós podemos perceber aí ó, que nós tivemos 5 imagens, né? Que foi de passo a passo. Então, o que é que nós podemos concluir? Que é um processo lento, né? Que ele pode durar milhares de anos. Por meio dos estudos dos fósseis,
é possível conhecer as diferentes espécies de seres vivos que habitaram a Terra no passado e compreender como eram as condições ambientais do planeta naquele período. Então, a partir do momento que o cientista ele faz o estudo do fóssil, ele consegue descobrir detalhes do passado daquele ser, de como ele vivia, né, do que ele se alimentava, quais eram as condições naquela época que ele estava vivendo. Aí nós temos aí, ó, a formação de um fóssil. Ele pode ocorrer de diferentes maneiras e por isso é possível encontrar fósseis de vários tipos. Então aqui nós temos o inseto, onde ele está perfeitamente conservado em âmbar. O que é esse âmbar? Ela é uma resina de árvore. Quando seca, essa resina ela endurece e preserva o organismo. Ao lado, nós temos a folha, que foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais que existiam no solo. Além de restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões e pegadas de animais, como nós podemos observar como isso pode acontecer. Então, nós temos aqui uma sequência de como podemos explicar. Primeiro, ao caminhar sobre o solo, os animais podem deixar pegadas. Então, aí, ó, ele tá andando no ambiente, né, em busca de alimentação, de abrigo, de se proteger de outros caçadores. Então, eles vão caminhar sobre essa superfície e lá eles vão deixar pegadas. Então, ó lá. Depois, tem os sedimentos que podem se acumular dentro da marca das pegadas. Os sedimentos, eles continuam se acumulando e ocorre a formação de uma rocha sedimentar. Depois, com o tempo, a rocha ela pode ficar exposta, revelando as pegadas. Então, agora, para facilitar mais o nosso conhecimento, nós iremos praticar algumas atividades. Bons estudos, quarto ano!